Oi, gente linda. Olha eu aqui mais uma vez com mais um convidado especial para segunda-feira a gente falar sobre sendo você. Oi, Carlinha, querida. Você viu quem vem hoje, Carla? Mais, né? Vou esperar ela aparecer aqui, a minha convidada. Oi, Dani. Vocês vieram aqui só por causa da Léa, né? Vocês estão adorando ela, né? Eu também, eu também. Afinal, se eu não adorasse ela, eu não tinha. Isso, vamos chamar todo mundo lá. Ó, vamos lá no aviãozinho, chamando todo mundo lá pra vir aqui. Pessoal, vem cá. Vamos bater um papo aqui. Hoje com uma convidada especial, direto das entranhas do país. Uma super queridíssima. Oi, Sandra. Você também conhece a nossa convidada, Sandra? Também é lá daquelas figurinhas. Olha ela aqui! Uhul! Vamos convidá-la a aparecer no nosso bate-papo. Oi, Flávio. Opa, e a polícia junto aí? Acabei de dar um oi para a polícia. Qual polícia? Um tal de Peter Ah, a polícia, o Peter tá aí. Skywalker. Todas, né, Flávio? E aí, gratidão, querida, por ter aceito o convite. Ó, a tua galera aí de fãs aí, que eu levei lá, né? Tá tudo aí, ó. Tá a Carla, tá a Dani, ó. Pode não, Peter, por favor, fica aí, não vai embora não. Flávio, eu é que te agradeço. Nossa, eu estava uma hora antes da live, né? Parei tudo, parei minha agenda e assim, uau, qual a energia que se requer, né? E aí começou a vir a gratidão por esse convite. Eu sou aquela pessoa que estou sempre sendo o convite, né? Eu tenho uma coisa muito empreendedora, muito criativa, e quase que eu não me vejo nesse papel, né? E eu falei, Uhum. uau, olha o Flávio, que presente, te agradeço demais. E aproveitando te agradecer também por esse público, né, que chegou até o meu trabalho devido à sua recomendação, devido ao seu olhar, né, e eu agradeço demais, Flávio. Hum. Ah, nada mais é do que o reconhecimento, né? E também eu vejo que na na recomendação, além do reconhecimento, tem a gratidão, né? Se não por você, mas por quem trouxe você para a minha vida, né? Lembra quando a gente se conheceu? Lembro, através da Beca, lá Lá no na Trocas Beca, Bambi. lá do lado da piscina, e é uma coisa que eu nunca esqueço, né? Eu cheguei, eu não sei o que, você estava falando, acho que do Sereno. Aí eu falei, não, porque o Sereno, fiz clássico Sereno e tal, ele é foda, né? Você virou e falou, foda é você. Para mim foi um choque aquela. Como? Peraí. Não Né? lembro disso, Flávio. Lembra? Lembra disso? Não, Aí, dessa frase não, mas que incrível. aí você falou, foda é você, mas você, quando falou foda é você, aquilo lá me chocou, porque eu nunca tinha me visto como um fodástico.
Então, Uhum. gratidão que você nada mais despertou aquilo que você depois aprendi com você, né? A gente não vê no outro o que não tem na gente, né? Flávio, a palavra reconhecimento, né, que nem você coloca, Uhum. foi uma forma de te agradecer, né? Você colocou de uma forma bem amorosa. E reconhecimento é gratidão, né? Gratidão é reconhecimento, né? É uma única frequência, né? Então, quando você realmente está despertando coisas em você, ou talvez não esteja nesse nível, né? Que dentro da minha trajetória toda, Flávio, eu posso te dizer que quando eu paro para olhar o que eu estava fazendo, né? Eu percebo que era sempre uma busca de mim mesma, e eu estava sempre sendo eu mesma, mas eu não tinha consciência disso, né? Então, assim, como buscadora, como buscador que fomos, que somos, enfim, a gente está sempre indo e o olhar nunca é ao encontro de si mesmo. O olhar é sempre ao encontro de algo de um caminho que vai te direcionar para algo que você ainda não tem. É sempre um olhar de falta, eu percebo. Então, quando eu Uhum. olho para trás, eu falo, uau, quanta caminhada de busca que eu já estava sendo eu, né? E que eu só agora, né? Eu entrei no Axis, eu já tinha meus 40 anos. Eu tive uma pequena caminhada antes disso, né? Então, mas foi só depois, né, do acesso à consciência mesmo, opa, consciência de si mesmo, que eu comecei a perceber que eu estava sendo eu. Que até então eu não tinha essa clareza e era a busca de um eu quase que idealizado, né, Flávio? A gente que tem uma caminhada que trilha ciência, física quântica, filosofia, religião, tudo mesclado ali, né, nessa espiritualidade que foi o nosso berço, a gente olha e fala: uau, aonde eu estava reconhecendo quem, né? Eu acho tão bacana quando eu ouvi a primeira vez isso, você está se incluindo? Foi até uma coisa meio vazia, né? Como assim, como está se incluindo? Eu estou aqui, né? Como? E, e de repente começou, é como se fosse uma semente, né? Que é plantada e você começa, uau, eu honro tudo ao meu redor, menos eu. Eu estou correndo atrás de um caminho de purificação para ser alguém e eu ainda não reconheço aquilo que já posso ser, aquilo que já sou, né? Então, acredito que nesse momento, quando eu cheguei para você e falei, Flávio, foda é você, amado, com certeza eu tinha virado essa chave e eu estava com isso, da gente, né? E a coisa foi se intensificando, sabe, Flávio? Foi se intensificando. Eu Uhum. me lembro da minha formação em CF, né? Então, eu fiz um CF e esse ano eu não escolhi renovar. Então, na minha formação de CF, uma coisa que me chamou muito a atenção foi um pacto de lealdade que eu tinha para não aparecer, né? Um pacto de lealdade feito com a irmã, né? Então, e eu percebi, assim, que foi na formação de CF, então, assim, antes do CF, né, a gente que é do Axis, a gente tem uma ideia do que é essa trajetória. Não quer dizer tempo, mas quer dizer um descascar muito grande, né? Um soltar, um desapego muito grande das definições. E aí quando cheguei lá, né, também não quer dizer que é um teto, que eu cheguei em algum lugar, mas quer dizer assim, depois de tanta trajetória, de tanto descascar, de tanto pré-requisito, de tanta, né, transformação, eu deparei com uma coisa que era um ponto cego. Eu via, mas eu não via dessa maneira. E quando você não pode reconhecer algo, voltando para o reconhecimento, né? Quando você não pode reconhecer algo, Flávio, a gente não tem como soltar isso. Não tem como se desapegar de algo que você ainda não reconheceu, que você Uhum. carrega. Não é seu, mas que você carrega. Acordos que você fez, escolhas que você fez no nível de consciência que você tinha, com os implantes, com os medos e com
aquilo que você achava que você era, né? E aí foi incrível, assim, as pessoas na minha formação de CF, elas passavam por mim e elas não me viam. Elas cumprimentavam amigas do meu lado, mas a mim elas não cumprimentavam. E aí eu comecei a ficar antes eu não ficava incomodada com isso, porque eu nem percebia. Na verdade era assim, que bom que eu não que na verdade lá no inconsciente era assim, que bom, ninguém me vê, né? Então eu posso viver essa minha vida camufladinha aqui. Eu tô em todas, mas eu tô pano de fundo aqui, né? Eu tô no backstage. Eu nunca e acho lindo todo mundo que brilha, acho incrível quem vai para frente das câmeras e vai e faz, né? Os CFs todos que eu conheço do Brasil e fora do Brasil têm um trabalho muito maravilhoso, né? A nível de postura, de amor próprio, é uma bagagem muito incrível, né? O acessar a consciência de si mesmo, né? E, e aí eu olhava aquilo e achava assim, ok, estou dentro desse grupo, mas o meu caminho é diferente, porque eu sempre trilhei um caminho onde eu era do backstage, né? Eu sempre era da turma aqui, ou um caminho muito eremita, muito solitária, né? E eu percebi ali o nível de incomodação pela primeira vez, ou seja, eu reconheci o que havia algo ali, tipo, eu cheguei a falar para uma pessoa assim, vem cá, você não vai me cumprimentar? Tua mãe te deu educação, você não tá me vendo? Imagina. Foi muito divertido, assim, eu me ver nessa posição, né? E aí, de lá para cá, começou um descascar, né? Foi quando eu abri o meu Instagram, Leia Winter, que aí tem pessoas que falam para mim assim, Leia, pelo amor de Deus, aquele seu Instagram parece uma coisa super de moda, você tá incrível, são só fotos assim, não tem uma coisa despojada, né? Tudo coisa muito, muito bacana, muito produzida e tal. E assim, Flávio, no fundo, a intenção era essa, era realmente de nunca mais estar no backstage, sabe? Tipo, ir Uhum. né? Então, o meu Instagram, o Lea Winter, né, que começou em 2019, que nem rede eu tinha, Flávio. Olha só para te ver, como terapeuta, como profissional, porque eu sou super empreendedora. Eu fazia sempre ali, ó, no boca a boca, quem gosta de mim. Ah, o Flávio indicou a fulana que é. Ah, então beleza, minha vida sempre. Que o universo, a gente está em conexão. A Uhum. comunicação mais perfeita é a energética, né? A mais eficiente, vamos colocar assim, né? Então eu sempre contei com isso, mas eu nunca tinha percebido que a comunicação, que é essa que eu tenho hoje, que eu tenho essa facilidade, que eu abro a live aqui, não deixo nem você falar, essa É para facilidade que eu você. tenho aqui, ela é minha. E assim, Uhum. uau, que gaiola, que caixinha, como isso tudo estava guardado, né? E aí quando saiu, Flávio, saiu agora na quarentena, né, amigo? E aí aparece você um dia lá e fala assim: poxa, Leia, olha, só tu mesmo para me fazer ficar sentada aqui ouvindo live, né? Achei tão, né, que vem em forma também de feedback, de reconhecimento, né? Então, incrível, né, Flávio? Assim, essa coisa de a mente ser um caleidoscópio que você vai vivendo, acreditando que o formato que você vive é lícito porque satisfaz e satisfaz tanto, valida tanto que você cria todo o teu entorno para permitir que você seja aquele personagem. E até o dia que você olha e fala, opa, esse personagem aqui, ele está sendo sustentado, mantido e criado por dor, por negação, por resistência, por autorrejeição, por pacto. E aí começa um descascar, né? Então, eu percebi que nessa quarentena, né, que foi logo no início, eu tomei uma decisão muito. Foi uma decisão muito forte para mim na minha caminhada. Foi quando eu olhei e falei, cara, não vou renovar o CF. Sabe? Foi uma coisa assim que quando eu olhei para isso, eu fui até o segundo tempo da prorrogação. Vou, não vou, vou, não vou. Era E Roma quando eu agora? tomei, Foi Roma? era Roma, e era Tá. Roma online, né? Que daí o Sim. Axis, É. Roma fechou, né? E o Axis se adaptou e está se adaptando em tantas coisas como o mundo inteiro. E aí a partir do momento que eu tomei essa decisão, eu percebi também outra coisa,
que havia uma significância tão grande, Flávio. Isso é o meu programa, né? Havia uma Uhum. significância tão grande aonde eu alcancei, aonde eu cheguei, que aquilo estava me controlando, aquilo, eu não estava sendo eu. Não importava se era dentro do Axis, que são as ferramentas que me deram a mim de presente de volta, que me empoderaram com a potência máxima. Mas foi o próprio Axis que me fez ver mais esse ponto cego, né? Como a gente vai vivendo em tetos. A gente coloca um teto e a gente não percebe. De repente, a gente vai lá, destrói o teto. Quando você vê, tem outro teto e tem outro. Então, eu acredito que esse último teto, que não quer dizer que vou renovar, que não vou renovar, acredito realmente que estou dentro desse caminho, estou nessa escolha, mas assim, o benefício, né, que também aprendi dentro do Axis, o que de pior pode acontecer, Uhum. né? Se você pegar agora todos os seus certificados, se você pegar, por exemplo, o que você faz de valioso, de significativo, e tacar fogo, incendiar e falar o que sobra, eu. E é Uhum. aí que o bicho pega, entende? Porque aí a força é uma coisa tão incrível, porque aí parte do reconhecimento, algo que eu nunca tinha reconhecido nesse nível. Então, hoje a minha escolha, Flávio, é que o meu reconhecimento ele não precise de todas essas novelinhas para chegar e falar: ah, legal, reconheci. Ai, criei tanta dificuldade, tanta coisa, para no final falar: ah, valiosa sou eu. Foram os anéis, mas ficaram os dedos, né? Então, não precisar mais dessas histórias. Então, o meu compromisso desde o início da quarentena, depois dessa última história, foi assim: não solta mais você, aconteça o que acontecer, e por eu não soltar mais, tá nessa escolha, eu encurtei muito o caminho, porque aí o sofrimento, que são essas novelas de projeção, para no final você ter entendimento, ajoelhar e agradecer, glória a Deus que eu voltei para mim, não precisa. Você sempre esteve ali. É uma coisa assim, tá, amigo? Assim, é quase que um atalho para você não sair de você. E eu nisso daí, eu complemento com o seguinte: um ser infinito escolhe só o Axis, né? Exatamente, amado. Exato. Acabei de aceitar uma proposta de voltar a trabalhar também no meio corporativo, sabe? De ser contribuição. O que Exato. importa é ser contribuição. Seja numa indústria, seja num banco, seja numa maca, seja num divã, seja no ônibus, seja na internet. O importante é que a gente seja contribuição. E, para mim, essa palavra, tem algumas palavras para mim que são mágicas, né? E que eu associo ao Axis porque eu digo, eu gosto do tema ser você, porque na partir da hora que o Axis falou, Flávio, seja você, cara. Para de querer ser outra coisa, né? Eu voltei a ter gosto pela vida, que fazia acho que 47 anos, quando eu fiz a maratona lá, eu falei, quando eu deixei de ser eu? Aí comecei a falar número, veio 13. Quer dizer, dos 13 aos 60, eu não fui eu. Eu fui. Quer dizer, no fundo, a gente não tem como não ser a gente. Só que naquela luta de querer ser alguma coisa, uma coisa diferente, se adequar, principalmente esse era o meu lema, né? Você acaba envolvendo em você uma aura de falsidade. Você é você, mas fica com aquela energia de, como minha terapeuta falava, notinha de 30, né? Você é uma nota de 30, né? E é tão bom para mim, é tão libertador essa coisa de ser eu, né? Para mim é tão leve, é tão gostoso hoje, de alguma forma, não estar preocupado com o que vão achar de mim, Uhum. né?
certo? Ah, porque isso não tem mais. Não é que não tem importância, não tem significância. Eu aprendi isso também no Axis. Quer dizer, eu não dou significado importante assim. Porra, ela me achou Uhum. foda. Sei. Na hora foi chocante, mas depois eu falei, meu, eu sou mesmo. Isso não é ser, é continuar aqui, ó, né? É continuar aqui, não é eu mais ou eu menos. Na verdade, é deixar de ser menos e ficar aqui, né? Uhum. Então, para mim, isso daí foi libertador, libertador. Em algum momento da sua vida, você não foi você? Muitos momentos. Assim, como você disse, a gente sempre é a gente. Mas quando você não tem consciência disso, Ou lutou porque o que eu vejo é o seguinte, ouvindo a Patrícia Stankiewicz, ela falou uma coisa que eu não sabia. Ela chegou uma hora que ela lutou contra todos os superpoderes dela, né? Toda a empatia dela, né? E ela ficou 2 anos de cama. Por quê? Ela lutou contra ser ela, né? Então, quando a gente luta em ser a gente continua a gente, só que o nosso corpo grita, né? Essa coisa do corpo também, que a gente falou bastante sexta-feira, o nosso corpo grita assim, mas pela. Putz. é um E com super você? alarme, né? E com você? Olha, eu já tive o corpo gritando várias vezes, né, com diferentes doenças. Eu me vi muito, Flávio, tendo síndrome de Fênix, sabe? Eu Uhum. esperava a coisa chegar lá no final para eu ressurgir, e era no ressurgir que a coisa acontecia, que a minha vida dava aqueles saltos quânticos, né? Então, como eu disse agora para você, né, eu estou encurtando tudo isso, eu percebi, existe esse programa, né? Então, eu aprendi ferramentas que são super práticas, já sabiam outras, né? Como dentro de toda a filosofia, dentro de toda a religião, de tudo que existe de informação, é para você soltar, é para você se desapegar de coisas que você mesmo acredita. Obviamente que religião, algumas filosofias, elas estão querendo vender também ponto de vista, né? Então, no caso do acesso à consciência, eu uso esse nome porque a gente está acessando a consciência. E acessar a consciência realmente é você poder navegar em tudo. E navegar em tudo é olhar e falar assim, por exemplo, hoje, né? Hoje eu estou nesse processo que eu sei que eu tenho dentro da Leia personalidade, dessa que viveu 40 anos, né, em total simbiose, crescendo dentro de uma história, eu sei que ali tem um condicionamento de Fênix. Eu sei que tem um condicionamento que isso já parou de rodar no meu sistema, mas era uma coisa assim da doença ser o meu salto quântico, né? Eu tive época assim, eu me vi, na verdade, Flávio, eu vou contar uma coisa aqui para você, né? Eu fui mais depressiva do que feliz nesse período de vida na Terra, Sim. tá? Eu estive mais envolvida com melancolia, com depressão, e, assim, os derivados de depressão, síndrome do pânico, tive várias vezes, toque, O Natal é um porre, né? Teu Natal não era um é? porre também? Natal é um porre, aniversário é um porre. Nossa, se chega o aniversário, ninguém me cumprimenta, por favor, né? Então eu tinha muito esse Também. eu, era um eu assim que justificava, né, toda a minha história e se encaixava naquilo que eu achava que eu era, né? Então ali eu acredito realmente que é uma negação daquilo que eu era negar minha potencialidade que é alegre, a minha potencialidade que é artística, a minha potencialidade que é, sabe, florescer. E mais de contrapartida, como tudo é contribuição, Ó, a Beca entrou agora. ai, Beca, quero saber do marido, Beca, eu vou te mandar É, mensagem hoje. é, Então, assim, tudo, né, é contribuição, tudo é contribuição. Então, assim, hoje, no trabalho que eu estou realizando,
tem uma parte do trabalho que a gente lida com a biografia. Então, assim, como agradecer tudo aquilo, como deixar tudo aquilo e como você extrair o que tem de bom de lá, porque tem muita coisa boa, né? E aceitar as coisas que você julgou que não são tão boas, afinal de contas, é tudo interpretação nossa, né? Então, quando eu olho para o meu passado, eu pego a contribuição e vejo que, em primeiro lugar, o meu comprometimento hoje é porque eu já ralei muito no chapisco. Eu não sei se, Flávio, o comprometimento de outra pessoa está embasado em outro lugar, entende? Então, assim, glória a Deus, cada um no seu quadrado. Para mim, eu ralei muito no chapisco. Então, quando eu começo a dar delay e começo a bugar e começo, eu falo, para tudo. Eu não escolho, entende? Porque é 1 minuto, é um dia que você volta para o condicionamento e daqui a pouco você está se perdendo de você. Né? E o prazer de estar consigo, e consigo não é algo estável, não é algo que é garantido. A presença, eu falo direto, a presença é algo, é a coisa que você tem menos garantia na sua vida. A consciência expandida é algo que promove altos e baixos, porque você vai ficar consciente de tudo. Aí, como lidar com isso depende do teu nível de apego aos seus julgamentos, às suas certezas, às questões que você quer validar, às questões que você ainda quer provar. Se você está completamente liberado de tudo isso, está tudo bem. Então, o meu exercício hoje é esse. É acordar e falar para o universo como eu posso ser a pessoa mais feliz desse planeta. É a primeira coisa que eu falo a hora que eu abro o meu olho. Né? Para liberar de um programa de uma pessoa que teve tantos anos de depressão, né? E assim, e se identificou e se reconheceu com depressão. Então, ou seja, tem um personagem que vou colocar assim, que é resultado das minhas interpretações do meu passado, que está entregue, né? A gente fala que alma e ego é algo que é eterno, que nunca morre. Então está entregue e eu sigo o meu trabalho. E o trabalho agora é qual? Né? É ser feliz. Agora, ser feliz não quer dizer, já falei isso uma vez, gente, ser feliz não quer dizer que a sua mente está satisfeita. Uhum, não. Né? É um outro espaço, né? Então, assim, às vezes o dia, para a tua mente, aquilo não tá tão interessante. Às vezes você não tá tão interessante como você queria, às vezes... E aí, a felicidade, se ela tá dentro da tua mente, como satisfazer o que ela tá te dizendo, ferrou geral. A felicidade realmente é um exercício de convidar as energias, né? Uhum. Convidar a energia para que você vibre aquilo que você quer receber. Então, eu sou tão grata, Flávio, sou tão grata, que primeiro, temos essas ferramentas. Essas ferramentas, para mim, é a cereja do bolo em cima de muitas ferramentas que eu já tinha. Tem uma trajetória, né, de... Porque assim, olha, quando eu falo do meu passado, a Stankiewicz, né, como você trouxe, né, que maravilhosa, ela fala, eu fiquei doente, porque eu fiquei 2 anos lá brigando com meus superpoderes, brigando com quem eu era, eu fiquei doente, né? E eu sempre estive envolvida em estar assim, de acordo com o pacto de lealdade que eu tinha. O meu pacto de lealdade era de levar a espiritualidade para minha família, né? Uhum. Então eu sempre, desde muito de criança, Flávio, me via estudando a Bíblia, né? Sozinha, tá? Me via assim, fazendo mesa de centro espírita, sem ser kardecista, sem imaginar que existia isso, de noite, sozinha, com velhinha, e fazendo e conversando, entende? Então, assim, eu recebi essa escolha inconsciente, subconsciente de vidas, etc., me pegou nessa vida e encaixou muito bem no meu formato de família, de ancestralidade que eu estava sendo ali. Então, hoje, o meu papel ele tem uma potência porque eu soltei o pacto da lealdade, eu soltei, que nem você fala, você estava sendo uma nota de 30, eu estava sendo total fake uma nota de 30, porque tinha uma necessidade de ser aquilo, tinha que salvar pai, tinha que salvar mãe, tinha que salvar. Chegou uma hora, Flávio, que eu já estava para salvar a terra. Eu lembro quando eu Uhum. montei
uma clínica em Florianópolis. E, assim, uau, eu lembro que era assim, essa clínica é cura planetária, sabe? Era uma coisa assim, era um peso, né? Então, assim, eu nasci para isso, essa é a minha missão, esse é meu propósito, etc. Amigo, que preguiça disso que eu tenho hoje, de missão e de propósito. Era tudo menos ser eu tava lá, entendeu? Fazendo. E não deu nada certo, porque quando você não está sendo você, você está em missão, Uhum. você está no teu ego. Missão é ego, gente. Olha que coisa mais Sim. louca. É. Eu nunca tinha imaginado isso. Missão é ego. Olha, eu achava que eu estava sendo assim a mestra ascensionada, né, da história e trabalhava. Flávio, acho que uma das coisas que a gente também se afiniza tanto, né? Eu trabalhava das 8 da manhã, amigo, até as 10 da noite, descendo a lenha na apometria. Eu entrava no consultório, eu parava para comer um amendoinzinho e tomar uma aguinha. O barato era, entende, quanto mais a gente poder libertar, a gente poder tirar do, Pensa uma coisa dessa. Então, assim, quando você fala onde você não estava sendo você, amigo, posso garantir para você que acho que estou sendo eu na quarentena. Essa quarentena, para algumas pessoas, eu estava até comentando isso com a Ira, com a minha esposa, né? Lógico, não é todo mundo, né? Mas ela está sendo uma oportunidade de um olhar para nós, né? E enorme, enorme, certo? Tem gente que ainda continua. É sempre aquela coisa, para mim tudo é oportunidade, nada é dificuldade. Então tem gente que ainda está naquela buscando fora, buscando fora. Mas nessa hora de você ficar dentro de casa, por que não, né? Aproveitar para se olhar um pouco, se reconhecer, Uhum. né? Se olhar através do outro também, que é isso que a gente está se propondo aqui. É legal como muita gente vai colocando aqui a Carla tal. Carla de Floripa, ficou surpresa aqui que você morou de Florianópolis. Você é catarinense? Qual é Floripa? Morei. Eu Hã? sou paranaense, eu morei 14 anos em Floripa, de 2000 a Hã? 2014. E eu sou paranaense, eu sou do norte, Cornélio Procópio, divisa com São Sim, Paulo. sei, sei, sei. Que legal. Então já passeou Cidadezinha bastante. gostosa. Já passeou bastante. Nossa, passei Cornélio bastante, é amor. perto de Londrina, não é? Do lado de Londrina, 1 hora de Londrina. É, é. Então é aquela de você usar o momento, né? E para mim está sendo muito legal tudo isso. Eu nunca produzi tanto, né? Nunca fiz tanta coisa. E você usou, tá? Desde quando você falou a primeira vez essa palavra, ela não me sai de. Eu sou muito visual, né? E quando você falou caleidoscópio, cara, nós somos isso. 1 grau que você vira, mudou tudo. Então, por que que nós vamos ficar presos a algum passado, alguma coisa? Se 1 grau que a gente muda, muda tudo, muda tudo. Então, nossa, hoje meu dia até agora ele foi totalmente fora do que eu pudesse ter imaginado. Sair, eu estava com um carro alugado, fomos até o aeroporto, depois viemos a pé aqui, andando, eu e a Ira, e para e vai, não sei o quê, entra num lugar. Por quê? A única coisa que eu tinha era 6h30 daqui. Ah, mas você tinha outras coisas para fazer? Tinha. Fez? Não. Tudo bem. E essa coisa de Flávio, felicidade, eu tenho reservado as terças e quintas, todo dia às 6h30, eu fico aqui, de segunda e sexta com vocês. Quarta eu estou dando, peguei todas aquelas classes introdutórias que eu dei, permite que a gente dê, e eu estou dando essas classes. Essas classes de US$ 35, eu estou dando, fazendo dólar um por um. Então, que eu quero trazer bastante gente para essa coisa do acesso, né? Está sendo muito legal. E terças e quintas eu tenho falado de felicidade. E para mim, quando eu gosto muito de pegar, dicionário, essas coisas, quando eu fui ver a definição de felicidade, ele é um estado do ser.
Ela para mim, feliz é uma coisa, né? Triste é outra, mas a felicidade para mim é 24 horas. Quando você falou, quando eu acordo eu escolho ser feliz. Legal, mas a felicidade para mim, ela já para um cara que era depressivo, para um cara que ainda hoje qualquer suicídio é que eu não vejo mais jornal, mas qualquer notícia de suicídio eu vou ver como é que o cara se matou, né? É, eu sei. Conheço Porque esse perfil. porque para mim era até, porra, que legal. Era assim, que legal, olha, porra, como o cara foi criativo e tal. Eu não sei se você já ouviu, eu conto essa história. Eu, numa sessão de terapia, eu tinha uma terapeuta que ela era seguidora do Moreno, né? Então era psicodrama. Fizemos o meu velório, de tanto eu falar e me matar, né? Mas aí eu vi o quão ridículo era, né? Porra, acabou o velório e foi todo mundo em casa, embora, a vida continuou, porra. Teve até quem comemorou. E eu lá, né? Pô, puta sacanagem, né? Mas mesmo Que assim, eu não delícia, né? sabia o que fazer com aquilo, né? E Uhum. é o que eu digo. O legal do Axel, eu brinco, né? Até carrego aqui do lado, é isso aqui, ó. Sabe o que é isso, né? Uma caixa de ferramenta. Então, que eu deixo ela aqui do meu ladinho, porque ela estava lá no quartinho de empregada, mas eu uso aqui. Essa caixa de ferramenta física, alicate, martelo, eu uso aqui minha sala. Que era o quarto do meu filho, virou meu consultório, escritório e tudo. Eu uso aqui, então não adianta deixar a caixa de ferramenta lá. Então, para mim, o grande pulo do gato, do Axis, é ferramenta. É usar, é usar. E na dúvida, usa, né? E na dúvida usa, mas tem aquela coisa, né, Flávio? É assim, é, às vezes você não usa Ah, sim. por falta de amor próprio, tá? Então, assim, existe a ferramenta Hum, e existe você escolhendo a mudança. Porque ferramenta, que nem você mostrou, tá dentro da caixa ali, ela não vai botar o prego na parede, ela não vai botar um não, quadro maravilhoso no seu quarto e vai fazer não. você ficar com uma energia melhor e etc. Não vai. Então, assim, a escolha de pegar essa caixa de ferramentas, a escolha de adquirir ferramentas também, porque nós estamos nessa Sim, escolha, né? A gente sim. sabe o que é tudo isso, quanto tempo a gente está. A gente está falando de uma escola que entrega ferramentas, no caso do Axis, mas ferramentas está sendo entregue. Tudo que você olha é uma ferramenta de expansão. Depende muito, eu falo direto, se você tiver uma mente, definir que você é um martelo, aonde você olhar, você vai ver prego. Então, se você faz escolha de mudança, aonde você olhar, vai chegar a informação para você mudar, né? Então, assim, em primeiro lugar, se compromete com a sua mudança, né? Eu vejo, às vezes, assim, dentro das pessoas que eu atendo, dentro do meu network, assim, né, de amigos, etc. Há pessoas assim, Leto, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquele outro, mas não melhora. Amado, né? Só Jesus na calça, que nem a gente fala. Não tem como a coisa funcionar se você tá com o freio de mão puxado, você tem uma resistência aí. Então faz o seguinte, olha para a resistência, que a ferramenta, seja martelo, alicate, uma lixa de unha, vai ser inacreditável na tua mão. Mas em primeiro lugar, seja honesto, verdade, você quer mudar? Verdade que Uhum. você quer se desapegar? Verdade que você quer? Será que se você mudar, qual é o medo que tem aí, né? Então, aí você começa a olhar para tudo isso. E outra coisa, sabe, Flávio, que me mudou uma chave muito grande, porque como o caminho de buscador é um caminho de purificação, que você tem que, ó, né? A gente tem que aprender aquilo, se adaptar assim, agora a conduta é essa, e cada hora a gente fala dentro do yoga, né, um sadhana, né? Cada hora é uma prática diferente. Então, você está seguindo tal coisa, você acorda mais cedo, você não está não sei o que, você acorda mais tarde, você está não sei o que, você toma água com limão quente, você está não sei aonde, então agora eu tomo um cafezinho. É muito tudo é ritualística para você poder
está recebendo a energia daquilo que você se propôs, né? Nunca é realmente validar você, validar a tua intuição, é sempre se adaptando às coisas que chegam a você, né? Isso é um dos motivos que as ferramentas não funcionam. Quando a pessoa, ela tá só no oba-oba, né? Aí chega uma hora que ela fala, até falei na minha live de domingo, chega uma hora que a mudança aconteceu, você vai lá e volta para o piloto automático e quer que a tua mente, a tua vida continue naquele estado de consciência que você estava, sendo que a consciência e a presença não é uma garantia, é algo que você está constantemente ajustando e olhando e desce e sobe, né? Então, esse vício do condicionamento, né? Uma das coisas que virou a minha chave para dar uma parada nessa, não é nem só busca, mas nessa coisa de você estar o tempo inteiro tendo que se adaptar, né, as coisas que chegam para você poder ser melhor, para você poder avançar, expandir, evoluir, aprender, sei lá qual é a palavra, mas veio muito para mim assim, permite, cara, permite, né? Então, assim, era POC 24 horas, 365 dias, insustentável, né? Porque não podia respirar que dava um POC, entendeu? Então, assim, eu bem aplicada, né? Fazendo de uma forma. De repente, eu aqui, uau, como que eu posso permitir que a dualidade exista? Como que eu posso realmente aceitar o meu passado, aceitar, ok, descobri que eu tenho um programa, que nem eu falei um pouco antes lá, da Fênix, ok. Eu sobrevivo com isso? Será que, ou eu tenho que estar o tempo inteiro destruindo, descriando e nananã, sabe? Tipo, também me Sim. deu essa coisa, o Gary fala muito de permissão e é uma coisa tão grande, tão nobre. Você, daí a gente volta para o início da nossa conversa. Quando você fala assim para mim, ah, Léa, você falou que eu sou foda, e aí eu fiquei impactado, mas depois eu falei, eu sou foda mesmo, e daí depois você me disse, Léa, a gente só reconhece no outro aquilo que a gente tem. Daí, assim, como que a gente quer ser consciência, que inclui tudo, e a gente não está em permissão das coisas que descobre, que julga, que interpretou a energia que é neutra de uma forma negativa, daí você fala, não, você continua ainda num estágio de busca para ser perfeito. Que a hora que eu for perfeita, realmente, né, aquela ideia que a gente sempre teve, que é o pano de fundo coletivo, você vai ser perfeito, você vai ter se purificado, vai poder ir para o céu, vai poder estar cara a cara com Deus, entende? E na verdade, quando você começa, que foi o que aconteceu comigo, quando eu comecei, Flávio, a entrar em permissão e comecei a aumentar o meu recebimento, eu comecei a entrar em comunhão. Isso foi tudo quarentena, amigo, tá? Eu comecei a entrar em comunhão com partes minhas, eu ficava mega emocionada, assim, sabe? Porque aí transcende tudo, já não é perdão, já não é não julgar, não é nada, é assim, você receber aquilo de volta e permitir que aquilo é um estado, assim, sei lá, nem sei qual é a palavra, compaixão, não saberia, nem precisa definir, mas é desse espaço, sabe? Quando que a gente vai realmente relaxar e não ter que chegar em lugar nenhum, né? Não ter que ser perfeito, não ter que ser nada. Então, assim, POC, primeira coisa, não é em cima da realidade, o POC é em cima do programa, ok? Que você reconheceu, que você viu que está criando coisas, né? E agora, tem coisa que, se você entrar em permissão, aquilo para também de te flechar, de te incomodar, da mesma forma que deu um POC. A permissão, que eles chamam de interessante ponto de vista, né? Mas de Uhum. verdade, a permissão é você deixar de ser dual, né, Flávio? Uhum. Deixar de ser dual, permitindo que a dualidade exista. Olha só que coisa linda, né? Você fala, uau, eu reconheço a minha sombra, eu sei que isso faz parte desse plano de 3D, eu habito um corpo, tá tudo certo, entendeu? Tá tudo em cima. Eu não tenho que salvar nada, não tenho que corrigir nada, entendeu? Sabe? Tipo, então, respira fundo, começa a receber.
né? Uma vez conversando com a Angélica Bianco, que é uma pessoa assim que tem uma expansão de consciência muito incrível, indico você convidá-la, querido. Não, já está E, convidada. então maravilha, É que eu não não vou lancei, já perder, está fechado julho já. Tá? não vou Angélica perder. Bianco, Meninos, Vamos. Thaisa, Patrícia Gonçalves, aguarda aí, tem muita gente legal. Eu E aí, sou. assim, numa das conversas com a Angélica, né? A gente tem assim, alguns pontos da conversa, assim, é muito expansivo para as duas, né? Ela colocando assim, amiga, eu receber, permitir que o corpo mesmo destrua aquilo que não vai ser expansivo. Porque se você ficar na triagem, isso eu recebo, isso eu não recebo, porque é leve, porque é pesado, porque é isso, porque é aquilo, e se você começar a receber tudo, né? Já pensou? E começar a baixar barreiras, e a pessoa é uma coisa, é outra, e você fala, ok. E aí a gente começou a ver nessa prática, Flávio, que as coisas que não são leves, que não vão contribuir com a gente, elas acabam. Entende? Por exemplo, você me convidou para a live. Flávio, tamo junto, beleza. Sei lá, faz um mês que você tem um cronograma, você tá todo organizadinho aí no teu Instagram com as tuas celebridades. Aí, beleza, estamos encaixados. De repente, você poderia ter me ligado, falado assim, ó, Léa, não vai rolar. Entende? Porque eu quero dizer assim, você aceitar tudo e você não ficar desapontado que algo cortou, algo não cortou, você falar, uau, é isso. Nada chega para mim que não é para o meu crescimento, que não é para minha contribuição, que não é para minha expansão. E aí você começa a dar um salto de não precisar usar a sua mente para te dizer, né? Eu acho tão lindo quando o Gary fala assim: você está realmente escolhendo ou você está tirando uma conclusão? Ou você concluiu que vai ser daquela forma? E aí tudo que chega para você, você fala: não está leve, porque eu estou na escolha. Adoro. Não, tem umas coisas, eu acho interessante quando a gente se depara com pessoas que falam o tempo todo um accesses, né? Aí eu escolho, eu destruo, eu descrio, e eu. E aí você estava falando, estava me vindo muito forte a distância confortável, que é outra coisa que a Patrícia Stankiewicz aborda bastante, você também, né? A Uhum. distância confortável que a gente coloca para todas essas definições. E se a gente não tiver no estado de permissão, inclusive de o tempo todo estar na pergunta e não na definição, né? A gente acaba definindo, estabelecendo uma distância confortável e pronto, agora é isso, né? Agora eu sou OCF, vai, não, agora eu sou isso, ou agora eu sou facilitador de consciência, ou agora eu sou, né? Até numa coisa bem básica, Flávio, por exemplo, a pessoa pega, ela encontra alguém, agora eu estou namorando, né? Daqui a pouco agora eu estou casado, né? E vai perdendo realmente, o título vai te tirando realmente, né? A criação daquilo que acontece no dia a dia, né? É muito incrível, né? O poder da definição, que eu falo que o poder hipnótico de uma definição é te colocar no automático imediatamente. Você definiu, é como se a mente falasse assim, ok, já está garantido. Deixa lá, deixa comigo. Isso Se aqui já preocupa não. resolveu, isso aqui já está certinho. Já está no Esquenta a papo, cabeça já está no mais. papo, já está no papo. E é estabelecer a distância confortável, agora pronto. No fundo, quando a gente bota um olhar, uma lupa ali, na verdade é assim, né? Eu não trouxe para cá, Uhum. né? Eu tô, para mim, distância confortável é muito isso, né? É não estar em permissão. Pronto. Porque permissão é a coisa chegar, é a coisa te tocar. E eu sou muito pegajoso, né? Quem me conhece aí sabe que eu pego, abraço, beijo e tudo bem, né? Então, mas quando você estabelece isso daí, né? É barreira, né? É permissão, Barreira.
Ausência de permissão é barreira e e é desafio. Eu não vou falar que não é fácil, porque essa palavra eu já tirei, mas é um desafio a gente estar em estado de permissão até para que isso apareça para a gente, né? Tá? Distância confortável, Flávio, me remete muito à alma. É você Uhum. estar identificado ao seu personagem de alma, né? Então, é quando você usa todas as razões, as justificativas, que, na verdade, quando você vai até contar a história para alguém, você fala, você até acredita, você fala, uau, gente, ela tem toda a razão mesmo, né, como essas histórias de karma, essas histórias do destino, e todas essas coisas que são, na verdade, razões e justificativas que o passado é uma distância confortável. Aquilo Uhum. que te tira de você, que é a presença, e a presença te possibilita estar consciente das energias, que aí já é automático, né, o processo de permissão. Quando você está consciente de alguma coisa, você já permitiu que ela esteja ali, né? E se você está consciente, você já retirou a distância confortável, que é o teu personagem que interpreta, que não está, que não realmente não olha para as energias de um lugar neutro, de consciência, ok, deixa eu ver isso aqui, sabendo que nada nos pertence, sabendo que é apenas energeticamente algo que tem uma informação e que se você realmente está comprometido com você, qualquer coisa que você fique consciente se torna contribuição para você. Quando a gente está comprometido com a gente, uma coisa que está intrínseca ao comprometimento é o amor próprio. E aí, quando você olha para quando você se ama de verdade, e isso é treinável, né? A gente não nasce se amando, a gente nasce aprendendo a se odiar, na verdade, a se rejeitar. Então, é treinável, você tem que realmente começar como aprender qualquer coisa como um idioma, você precisa aprender a se amar. E é nessa prática que você reduz a distância confortável, porque aí, com o amor próprio, primeiro, você não está interpretando com base no teu passado, porque a distância entre a realidade e você é o filtro. E o filtro é passado, passado, todas as suas vidas passadas, enfim, é toda uma novela gigantesca, que eu chamo isso de alma, né? Então é entre Uhum. você e a verdade e a experiência, né? Que eu falo que custa tão caro estar aqui, né? Levou tanta gente para criar o teu DNA, para te dar um corpo, né? A Terra está te dando tanta coisa para você estar aqui, para você ficar, eu falo assim, fazendo um gato nessa realidade, né? Você vai lá, faz um gato energético, fica criando a tua vidinha de merda aqui, entendeu? E fica lá acreditando nessa distância confortável. Daí quando você cai para dentro, né? Você incorpora você mesmo, que é dar esse duplo carpado para dentro do corpo. Como você faz isso? Acabou a distância confortável, ali você está de peito aberto para permitir que as coisas sejam como elas são, porque não vai ter, né, Flávio, não tem comparação, não tem nada, que a distância confortável é tudo isso, é todo o programa, é toda a alma, é tudo que você usa, que nem você falou, é a barreira, né? É tudo que você usa para. Então, assim, cada dia que a gente consegue nesse treinamento, porque isso é treinável e é treinamento, como a caixa de ferramenta ali, tem que abrir e usar, é prática. Então, cada dia que a gente vai treinando, a gente vai reduzindo essa distância confortável, né? A gente vai perdendo realmente o acesso a essa distância e vai tendo acesso à consciência das energias. Inclusive, tem muita gente que se assusta, né? Porque entre ela e ela mesma tem a alma. E ela nunca esteve consciente do que está ali. Aí, quando ela começa a ficar consciente do que está ali, ela tem medo. Ela começa, inclusive, a aumentar o julgamento. Ela começa a achar que ela, né? Ela começa a identificação. Então, assim, nossa, tem ferramentas tão grandiosas e eu te digo, sabe, Flávio, a mega libertação para mim foi a quem pertence isso. Eu me lembro que eu escolhi fazer o curso Sendo Você
antes do DEM vir para o Brasil. Fazia tempo que não tinha esse curso no Brasil, não tinha agenda. E eu fui para o México fazer, fui sozinha, uma pessoa com depressão, que tinha depressão, né? Eu era suicida antes do Axis, Eu síndrome também. do pânico, né? Síndrome do pânico. O Peter tinha que me levar de carro para tudo quanto é lado, porque eu não era capaz de pegar o carro e ir no mercado. Tinha chegado num ponto assim que estava bem alucinada. E de repente, com a prática, né? Um ano de prática de ferramentas, me vejo indo para o México sozinha, sem nunca ter ido para esse país, né? Para fazer esse curso. E assim, nem sei porque eu estou dizendo agora por causa desse curso, hein? Peraí, deixa eu lembrar aqui. Ah, que você foi, por causa você estava falando da ferramenta a quem pertence isso e você foi Ah, fazer o porque DEM. daí lá, eu não sei como é que ele foi aqui no Brasil, mas num caso que rolou lá, o DEM virou assim, porque sendo você no México, amigo, você pode ter certeza que a novela foi assim, foi de torcer. Eu não sei o que eu tava recebendo, o que eu tava sendo para receber tanta novela mexicana. Eu saí de lá falando assim, gente, minha vida é light, graças a Deus. Deixa eu dar glória a Deus aqui, que minha vida é light, né? E aí ele falava assim, olha, você fica 3 dias fazendo a quem pertence isso. Eu lembro que levei mais um tempo depois que acabou o curso para conhecer o México e essas coisinhas todas. Fiquei fazendo a ferramenta. Eu voltei, eu tinha um espaço dentro da minha cabeça, Flávio, inacreditável. Então, assim, essa ferramenta, para gente que tem sensibilidade, mediunidade, enfim, no caso que a Patrícia coloca, né, a Stankiewicz que veio e falou da empatia dela, a gente que tem todo esse know-how, né, de perceber coisas, etc. Essa é uma ferramenta incrível. Até no primeiro curso de fundamento que eu fiz, na apostila, porque a apostila é sempre renovada, né? Então, a apostila, aquelas apostilas grossas, assim, e tal. Daí o Gary falava assim que uma pessoa que ela tem transtorno obsessivo compulsivo é porque ela está captando pensamentos e sentimentos e emoções em torno de mais ou menos 15 mil quilômetros, 8 mil milhas. Imagina, né? E daí ela começa a usar a ferramenta a quem pertence isso, se liberta de toque, gente. O que dirá de uma coisinha, uma dorzinha de barriga que a gente tem, entendeu? Então, assim, realmente, comprometimento, amor próprio é prática. E aí Uhum. sim você vai usar suas ferramentas e ser você. Não tem outra coisa, né? Acesso à consciência, empoderando pessoas a saberem o que elas sabem. É isso, você vai voltar para ser para você. E aí você faz o que você quiser com isso. Corre pro Uhum. abraço, entende? Depois que você É. fez o gol, corre pro abraço. Depois que você voltou, que você deu esse duplo carpado, caiu dentro de você, ninguém te segura mais, né? Então, o meu xamã faz direito. A Não, quem pertence? É X-Men. É o filho Ah, é que dela. Ah, É, tá. Oi, Carla. é. Tá todo mundo escrevendo um monte de coisa aqui para você e tal. Mas essa ferramenta Oi, ela é gente. sensacional. Esse final de semana eu fui até Itu visitar minha irmã, porque minha irmã estava com uma suspeita de herpes zoster lá e tal. E minha irmã empata pra caramba. Aí saiu de São Paulo, foi morar no Itu e tal. Mas eu, naquela coisa, isso é teu, né? Ela não. Então, para que você fica carregando isso? Devolve, devolve. Para que você tem que pegar tanta coisa de tanta gente se você tem consciência, né? Ai, E a Edirmilo. quem pertence isso é aquela ferramenta, é a partir da hora que você acorda, né? Já começa, porque sabe lá o que você, quando acordou, todas aonde você está conectado nesse monstro de consciente coletivo. Ó, nós estamos aqui no minuto final. Se você quiser, a gente pode continuar. Por mim, tudo bem. Abre outra. Para se você tiver compromisso, fica gravado para quem perguntou. Isso se o Instagram permitir. Por enquanto, ele permitiu todas. Já aconteceu de não. E depois eu salvo no YouTube, tá? Também no meu canal lá. Gratidão, Vamos continuar Flávio. ou você está compromissada aí? Não, vamos continuar, vamos conversar mais um pouco.
Então, ó, tá fechando agora 14 segundos, eu salvo e aí eu volto, pessoal. Voltem, hein? Tá? Nós vamos continuar aqui que o papo tá bom. Até daqui a pouco.